Então, muito bom dia. É bom poder contar com a vossa presença mais uma vez para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora não tão dominical, visto que está disponível todos os dias da semana. Como sabem, nós continuamos a estudar o livro de Deuteronômio e terminámos há poucos domingos, há poucos dias, o estudo do livro de Números, e o livro de Deuteronômio segue a mesma lógica do livro de Números. Nós hoje vamos olhar com atenção para o início do capítulo 4 do livro de Deuteronômio e vamos ver o cuidado de Moisés a querer que o povo entenda perfeitamente e de um modo muito fidedigno todas as instruções dadas por Deus através de Moisés. O cuidado de Moisés é para que o povo entenda perfeita e claramente quais são os termos da aliança que é feita entre Deus e o povo de Israel. E os termos são basicamente estes. Deus cuidará do povo e o povo será fiel a Deus. Parece simples. Como é que o povo poderá ser fiel a Deus? Através da obediência em amor. Assim, o povo de Israel, obedecendo em amor às leis e aos preceitos de Deus, o povo de Israel seria um testemunho do poder e do amor de Deus para com os povos vizinhos. Ou seja, Deus teria o cuidado de Israel, para com Israel, Israel obedeceria às leis de Deus e os povos à volta veriam como Deus cuidava do povo, como o povo era obediente e era fiel e quereriam também aproximar-se desse Deus e servir também esse Deus por causa daquilo que viam na vida de Israel. A ideia é que há uma relação muito direta entre a obediência e a vida do povo. Entre a obediência à lei de Deus e a conquista e o sucesso e as bênçãos na Terra Prometida. O futuro deles estava intimamente ligado com aquilo que eles seriam capazes de fazer em relação a guardar os mandamentos de Deus. Por isso Moisés dá-lhes uma advertência que pode ser sintetizada desta forma. Eles deviam conservar a obediência e a administração da lei da mesma forma que eles tinham recebido essa lei do Senhor. Eles deviam guardar os mandamentos e obedecê-los, estudar a lei com diligência e amor, rejeitar a idolatria a todo o custo, ensinar a lei aos seus filhos e nunca se esquecer da aliança entre Deus e eles. Basicamente eram estes os termos da lei. Eles já estavam a chegar à Terra Prometida. A viagem da Terra Prometida já tinha acabado. Desde o exílio até a Terra Prometida já tinha acabado. A Terra já não era só uma miragem e uma promessa distante, estava ali. Agora, o que é importante para Moisés, e é por isso que Moisés gasta cerca de um mês e meio, que é quando demora o livro de Deuteronômio, a falar com o povo, a importância, a questão é que Moisés queria que o povo percebesse que a chegada à Terra Prometida não era o destino, era uma etapa, ou era um novo começo. Eles estavam no início de algo ainda mais importante. É verdade, tinham saído do Egito, tinham chegado à Terra Prometida, mas agora estavam no início de uma vida totalmente, integralmente dedicada e vivida na dependência do Senhor. E esse era o desafio maior. E por isso Moisés dedica tanto tempo a bater sobre esta tecla e tanto tempo a falar sobre este assunto. E nós hoje vamos aproveitar aquilo que Moisés disse ao povo para também aprendermos nós, porque as bênçãos que Deus tem dado sobre nós e as conquistas que Deus tem permitido que nós atinjamos não são o fim em si mesmo. São apenas uma parte do processo de uma vida dedicada e vivida para louvor do Senhor. Então, nós vamos chegar ao capítulo 4. Vamos dividir, como de costume, o nosso texto em algumas partes, para ser mais fácil nós podermos lidar com este texto todo, com toda a informação. Então, vamos dividir o texto, primeiro, desde o versículo 1 até ao versículo 5, depois a segunda parte, desde o versículo 6 até ao versículo 8, e depois vamos analisar, no final, o versículo 9. Está bem? Então, primeiro, desde o 1 até ao 5, segundo, desde do 6 até ao 8, e, em terceiro lugar, o versículo 9. Agora, nada melhor para começarmos
nada melhor do que começarmos por orar, pedir a Deus que nos mostre aquilo que Ele nos quer ensinar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos muitas graças por estarmos juntos, de volta com estas novas tecnologias e estes novos meios de comunicação, e te pedimos, ó Deus, que tu possas falar ao nosso coração e que tu possas ajudar-nos a entender aquilo que tu queres dizer-nos hoje e que tu nos ajudes a perceber aquilo que há necessidade de corrigir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Temos agora uma pequena banda sonora, mas isto já vai passar. Nós vamos então olhar para o texto de Deuteronômio. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 4 e vamos começar a ler precisamente desde o versículo 1 até ao versículo 5. Vamos ler então. Diz assim: Ó povo de Israel, presta atenção às leis e preceitos que eu te ensino. Se os cumprirem, terão uma vida e poderão tomar posse da terra que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos dá. Não modifiquem as leis do Senhor, vosso Deus, que eu vos dou, nem para mais, nem para menos. Observem-nas integralmente. Com os vossos próprios olhos viram aquilo que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, vosso Deus, fez desaparecer todos os israelitas que seguiam o Deus de Baal-Peor. Ao passo que vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, continuais vivos hoje. Não se esqueçam que as leis e os preceitos que vos ensino, tal como o Senhor Deus me mandou fazer, são para cumprir, quando estiverem na terra de que vão tomar posse. Então, começando então no versículo 1 até ao versículo 5, nós encontramos várias coisas que chamam a nossa atenção. Uma delas é a maneira como Moisés se dirige ao povo. Ele diz: presta atenção ao povo de Israel. Parece que o povo andava um bocadinho distraído e precisava de ser chamado à atenção. E presta atenção a quê? A tudo aquilo que vai ser dito. A renovação dos termos da aliança. Este é um tema recorrente em todo o livro de Deuteronômio. Deus, como um pai carinhoso, através de Moisés, Deus, como um pai carinhoso, vai relembrando uma e outra vez aquilo que já havia ensinado antes. Porquê é que ele faz tantas vezes este ensino? Porquê é que ele diz tantas vezes a mesma coisa? Porque o povo ainda não tinha aprendido. Porquê é que nós dizemos tantas vezes as mesmas coisas aos nossos filhos? Porque os amamos, porque queremos que eles aprendam e porque damos novas oportunidades, porque usamos de paciência e de misericórdia para com eles, da mesma forma que Deus estava a fazer connosco. Da mesma forma que Deus estava a fazer com Israel, e que Deus faz connosco hoje. Há outra coisa interessante nestes 5 versículos. É a promessa de uma vida plena. O texto diz-nos que tereis vida se obedeceres a estes mandamentos, aos preceitos que Deus está a dar. Lembra-nos aquela frase, as palavras de Jesus em João 10:10. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, a ideia da lei, a ideia da obediência e a existência da lei e o propósito da lei e a expectativa da obediência têm a ver com uma coisa simples: vida em abundância e vida plena. Não estamos a falar em vida isenta de problemas, mas estamos a falar em vida plena. Não estamos a falar em vida cheia de sucesso financeiro, ou vida cheia de saúde, ou vida cheia de isto ou daquilo. Estamos a falar em vida plena. E vida plena é o quê? Vida plena é uma vida com paz, amor, alegria, uma vida que cumpre os seus propósitos, uma vida diante de Deus em obediência amorosa, motivada pelo amor, obediência amorosa aos mandamentos e às leis de Deus. Essa é a vida plena que é possível ter através da obediência à lei de Deus. Era essa a promessa que Moisés estava a relembrar aos israelitas e é essa a promessa que nós temos hoje. É impossível ouvir as palavras de Moisés e não lembrar que o povo de Israel conhecia perfeitamente que os seus antepassados tinham morrido no deserto por causa de terem escolhido desobedecer às leis de Deus. É impossível não lembrar isso. E eles sabiam disso.
E esta promessa contrasta com essa morte. A promessa da vida contrasta com a realidade da morte que tinha acontecido antes e que estava bem presente na vida deste povo. Também é interessante ver que o povo é desafiado a não adulterar a lei. Ou seja, não modificar, não alterar, não adulterar a lei. Porquê? Porque adicionar alguma coisa mais à lei tornaria a lei um fardo e um peso insuportável para o povo. Subtrair coisas da lei tornaria a lei incompleta. Portanto, as leis não deviam ser alteradas. Elas estavam completas e totais. Alguém atrever-se a alterar a lei de Deus implicaria que alguém se estava a atrever a tomar o lugar de Deus, a usurpar o lugar de Deus. E nós sabemos que só há um Deus. Nós sabemos que apenas um é o Senhor. Os líderes religiosos, mais tarde, alguns líderes religiosos que nós conhecemos nos tempos de Jesus, eles fizeram isso. Eles reescreveram a lei, eles reinterpretaram a lei e eles introduziram novas leis. Nós estamos a falar dos fariseus, já perceberam isso? E em Mateus 23, 1 a 4, nós lemos a condenação muito direta de Jesus perante esse facto, perante o atrevimento de criar nova lei e de criar um fardo que nem eles próprios estavam dispostos ou disponíveis para suportar. Nós somos chamados a obedecer à lei. Escrever a lei é uma prerrogativa que apenas pertence a uma pessoa, e essa pessoa é Deus. E também é interessante vermos no versículo 5 que Deus diz: não se esqueçam de todas as leis e os preceitos que vos ensino. Moisés diz: não se esqueçam de todas as leis e preceitos que vos ensino, tal como o Senhor Deus me mandou fazer, que são para se cumprir quando estiverem na terra de que vão tomar posse. Moisés era fiel na transmissão da mensagem, ele estava a transmitir exatamente conforme ele tinha recebido de Deus. Mas há uma outra questão aqui que ainda é mais importante. É que o povo só tem que fazer uma coisa, cumprir as leis e decretos de Deus quando entrar na terra de que está a tomar posse. O texto não nos diz a terra que vocês estão prestes a conquistar, ou a terra que vocês estão pela qual estão prestes a lutar. Porque não há nada que o povo pudesse fazer, não há nada que o povo pudesse ter, ou dar a Deus, ou fazer, lá está, para que Deus lhe desse esta terra. Deus já está a dar a terra. Não que o povo merecesse, não que o povo precisasse, não que o povo tivesse reivindicado, não que fosse um direito do povo, mas porque Deus amava o povo. Tudo o que o povo tem que fazer é ser obediente. O resto, a promessa, a vida, já estava dada por Deus, já estava garantida por Deus. Também a nossa entrada no céu, tal como a entrada na terra prometida do povo não dependia daquilo que o povo conseguisse ou pudesse fazer, a nossa entrada no céu não depende daquilo que nós conseguimos ou podemos fazer. A nossa entrada no céu depende apenas de uma única coisa, e essa coisa já foi feita numa cruz há 2000 e poucos anos, há 2020 anos, mais ou menos. Jesus morreu na cruz. Essa é a única entrada, o único bilhete de entrada para nós podermos entrar no céu. Lembramos aquilo que está escrito em Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. É dom gratuito de Deus, não é dos homens, para que ninguém se glorie. A terra prometida também era um dom gratuito de Deus. Não dependia dos homens para que nenhum deles se gloriasse. Então, vamos resumir. Primeiro, basicamente, Israel precisava de perceber que a lei não era um fardo, não era um castigo, não era uma limitação, mas era um presente amoroso da parte de Deus para eles. A segunda coisa que Israel precisava de aprender, ou precisava de ter na sua memória, é que as bênçãos, as vitórias, os sucessos que Israel iria viver e experimentar enquanto povo e também enquanto indivíduos, componentes do seu povo, eram resultado do amor de Deus por eles. Eram resultado do poder de Deus e da obra de Deus. Não resultavam do esforço deles, não resultavam do trabalho deles, resultavam apenas de Deus.
há muitos anos, não assim há muitos anos, mas há alguns anos atrás, numa escola bíblica dominical, na igreja onde eu cresci, na classe dos adolescentes, aprendi uma lição que ainda hoje me lembro e me marcou profundamente. O professor da escola dominical dizia: "Every goodness comes from godness." Em português, todas as coisas boas derivam do facto de Deus ser como Ele é. Todas as bênçãos que vêm derramadas sobre nós vêm do facto de Deus ser Deus, de Deus ser como é. Não de nós, não de mim, não do meu trabalho, não do meu esforço, mas de Deus. Vamos ver o ponto 2? Então agora vamos ler desde o versículo 6 até ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: "Aceitem-nos e ponham-nos em prática, e os outros povos hão de ver nisso um sinal de sabedoria e de inteligência." Moisés está a falar de todas as leis e todos os preceitos de Deus. "Quando eles ouvirem falar destas leis, poderão dizer: somente um grande povo possui uma tal sabedoria e inteligência. Que nação, mesmo das grandes, tem deuses tão próximos como nós temos o Senhor nosso Deus? De facto, Ele está sempre próximo daqueles que chamam por Ele. E que nação, mesmo das grandes, tem leis e preceitos tão justos como esta lei que hoje vos apresento?" Então, vamos olhar para estes três versículos, o 6, o 7 e o 8, e vamos ver aqui algumas coisas que são muito relevantes para nós. A primeira coisa relevante que nós vimos para nós é que, logo em Gênesis 12, naquele texto que nós conhecemos como a chamada de Abraão, Deus diz uma coisa a Abraão: "Sê tu uma bênção." É uma ordem muito clara que Deus dá a Abraão. Aliás, foi para isso que Deus escolheu Abraão, foi para isso que Deus escolheu o povo de Israel, descendente de Abraão, para que serem um canal através do qual Deus pudesse abençoar não só Israel, mas também todas as nações ali à volta. Para que eles fossem testemunhos vivos do amor de Deus para os outros povos que de outro modo não conheceriam o Deus de Israel. No Velho Testamento é claro que Deus escolheu Israel com um propósito muito específico: ser testemunha das suas leis aos povos vizinhos. No Novo Testamento também é muito claro que Deus escolheu hoje a sua Igreja para ser sal e luz no mundo à nossa volta. E é interessante vermos como Deuteronômio, o Velho Testamento e o Novo Testamento se completam. Tal como Deus escolheu Israel, Deus escolheu também a sua Igreja hoje. O objetivo de ter um povo escolhido de Israel era ser testemunha aos outros povos. O objetivo de ter um povo escolhido hoje, a sua Igreja, é sermos testemunhas ao mundo à nossa volta. A segunda coisa interessante é que Deus diz a Israel que Israel prosperaria se vivesse em harmonia com as instruções que Deus lhe tinha dado. Ou seja, esta prosperidade deriva diretamente da obediência de Deus. E os outros povos ficariam curiosos e quereriam conhecer a Deus, o Deus de Israel, que permitia tal sucesso e tal prosperidade e tal paz àquele povo. Tal como também o povo de Israel tinha o propósito de ser testemunha, a ideia de Cristo para nós hoje é que nós, ao vivermos vidas consagradas e de obediência amorosa às leis de Deus, possamos levar as outras pessoas que estão à nossa volta, o nosso próximo, a querer conhecer o Deus que nós servimos e a querer conhecer o Deus da nossa salvação. É exatamente a mesma lógica. O respeito que as outras nações teriam para com Israel derivava proporcionalmente da fidelidade do povo em obedecer à lei de Deus. As bênçãos de Deus sobre o seu povo impressionariam de tal modo as nações vizinhas que eles quereriam ter as mesmas leis, ou quereriam ter essa lei para com eles. No versículo 8, nós encontramos uma expressão interessante. No final do versículo 8, que diz esta lei. Noutras traduções diz toda esta lei. A palavra que está usada no hebraico é Torá. A Torá ainda hoje é o cerne de toda a religião judaica.
E aqui Moisés refere-se a toda a lei, ao conjunto total de todas as leis, todas as regras, todos os mandamentos, todos os preceitos que Deus já tinha transmitido ao seu povo. E que eles deviam observar motivados, ou que deviam obedecer, motivados pelo amor. As leis de Deus foram dadas ao povo para levar o povo a viver uma vida saudável, correta e que glorificasse a Deus. O seu propósito era apontar o pecado e mostrar o modo como tratar com o pecado. Em Êxodo 20 nós encontramos os 10 mandamentos que são o coração da lei de Deus, ou podemos encará-los como sendo o coração da lei de Deus, e que são tão aplicáveis hoje como eram na altura em que Deus os transmitiu a Moisés e Moisés os transmitiu ao povo. Deus nunca deu uma lei que não tivesse um objetivo ou um propósito. No entanto, muitas das leis que nós lemos no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, quer em Levítico, quer agora em Deuteronômio, também em Números, muitas dessas leis eram dirigidas especificamente ao contexto do povo de Israel. Muitas dessas leis eram dadas por causa do contexto social, cultural, económico, físico, geográfico em que eles viviam. E apesar de uma lei específica poder não se aplicar hoje a nós, em 2020, o princípio que está por trás dessa lei, a verdade que está por trás dessa lei, continua a não ser afetada pelo tempo e continua a aplicar-se a nós. Por exemplo, nós como cristãos hoje, nós não fazemos sacrifícios de animais nos nossos cultos. No entanto, o princípio, a lógica que estava por trás do sistema sacrificial que encontramos estabelecido no Velho Testamento, ou seja, o perdão do pecado ao pecador através da entrega sacrificial de um inocente, esses princípios ainda hoje se aplicam. Os sacrifícios, o sistema sacrificial apontava para o sacrifício definitivo feito por Jesus na cruz, em nosso favor. O Novo Testamento diz que com a morte e com a ressurreição de Cristo, o Antigo Testamento estava cumprido. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5,17: não vim para destruir a lei, mas para cumprir a lei. Mais uma vez, é interessante vermos como Novo e Velho Testamento mantêm a unidade de propósito e a unidade de princípio e a mesma verdade. Então, nós vamos resumir e vamos ver o que é que aprendemos com estes 3 versículos desta segunda parte do nosso texto. A primeira coisa que nós aprendemos é que, tal como Israel foi chamado a ser testemunha, nós hoje também somos chamados a ser testemunhas. Tal como Israel era chamado a ser uma bênção, nós também somos chamados a ser uma bênção. Tal como Israel era chamado a ser o canal que transmitisse, ou a forma de transmitir, ou a forma como os povos à volta teriam o conhecimento da lei de Deus, nós hoje também fomos chamados a ser sal e a ser luz. É interessante vermos que nem todas as pessoas vão olhar para este sal e para esta luz e vão gostar daquilo que veem. Alguns vão achar a luz demasiado branca ou demasiado brilhante e vão querer viver e preferir estar nas trevas, e outros não vão gostar do sabor do sal. Já alguma vez comeram uma colher de sal? Se comermos uma colher de sal, uma colher de sopa cheia de sal e metermos na boca, vamos conseguir mastigar e vamos conseguir engolir como deve ser. Se calhar a nossa primeira reação é cuspir. E é por isso que nós não devemos estar iludidos de que toda a gente vai querer ouvir a mensagem do Evangelho, porque se nós somos chamados a ser sal e luz, nós vamos estar a dar-lhes coisas que eles podem não querer receber. Nós não fomos chamados a ser o chocolate e a luz, ou o caramelo e a luz, fomos chamados a ser sal e luz. A segunda coisa que nós aprendemos é que a lei de Deus é um presente para nós. É um presente precioso para nós. Nós podemos não entender todos os propósitos e o que está por trás de todas as leis. Tal como uma criança ou um filho pequeno não entende o porquê de todas as regras que o pai lhe dá. Todas as ordens que o pai lhe dá. O filho pode não entender. Mas ele sabe uma coisa, ele sabe que o pai o ama. E por isso ele obedece. Ele sabe que o propósito é dar
felicidade, amor, vida, vida plena. E por isso nós sabemos que esse é o propósito de Deus para connosco e por isso nós sabemos que nós podemos obedecer às leis, mesmo que nós possamos não entender o porquê. Nós sabemos que podemos obedecer aos mandamentos e às leis de Deus, porque o seu propósito é dar-nos vida. Vamos ao ponto 3. Então o ponto 3 é só o versículo 9 e nós vamos ler então o que diz o versículo 9. Mas tenham cuidado e prestem muita atenção para não esquecerem as coisas que viram com os vossos próprios olhos. Tenham-nas sempre bem presentes e deem-nas a conhecer aos vossos filhos e aos vossos netos. Então, há muita coisa interessante, muitos aspectos interessantes e relevantes aqui neste versículo. E nós vamos olhar especialmente para 2. Moisés desafia o povo a ter muita atenção. Já repararam que várias vezes nestes versículos, desde o 1 até o 9, Deus diz a Moisés para ter muito cuidado e para ter muita atenção. Tudo aquilo que Deus estava a dizer ao povo não era para ser tomado de ânimo leve, não era uma questão menor, era para ser ouvido com muita atenção. E com muita atenção para quê? Neste versículo 9, Moisés diz ao povo para ter atenção aqui. Para não esquecer tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Sim, à primeira vista parece que... Mas podemos perguntar, mas porquê é que Deus está a dizer, ou porquê é que Moisés está a dizer ao povo para não se esquecer de tudo o que Deus tem feito? Poxa, então Deus tem feito coisas tão extraordinárias, coisas tão maravilhosas, desde que os tirou da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho, teve uma coluna de nuvem e de fogo a guiar o povo, deu o maná, deu as codornizes, deu água que saiu de uma rocha, derrotou várias tribos, várias nações de reis que se juntaram contra Israel e foram derrotadas. Como é que vamos esquecer isso? A verdade é que o povo já tinha esquecido. Isso já tinha acontecido de outras vezes. E por isso Moisés está a lembrar o povo. Não se esqueçam daquilo que Deus tem feito. Nós hoje também nos esquecemos daquilo que Deus tem feito por nós. Nós estamos tão focados naquilo que queremos e naquilo que desejamos que as nossas orações são quase listas de supermercado em vez de serem atos de adoração e de louvor e de gratidão a Deus. Todos os dias nós nos deitamos a contar que de manhã vamos acordar e tudo está pronto para nós vivermos a nossa vida. Não fazemos ideia de tudo aquilo que Deus fez para que no dia seguinte nós pudéssemos acordar e pudéssemos viver a nossa vida, levantarmos da nossa cama, ter a nossa saúde, ir para o nosso trabalho, ter o sol a iluminar o nosso dia, ter o vento, ter a luz, ter tanta coisa. Tudo isso, bênçãos que Deus nos deu e que Deus nos dá diariamente e que nós nos esquecemos. E que às quais nós acabamos por não dar importância. Muitas vezes nós não somos gratos, tal como o povo não estava a ser grato. E não damos importância à chuva de bênçãos que Deus derrama sobre nós diariamente. Moisés queria certificar-se que o povo não se esquecia de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Por isso, no segundo aspecto interessante que nós queremos ver deste texto, por isso, Moisés desafiou o povo a passar de geração em geração aquilo que havia vivido e aquilo que havia aprendido. Isso ajudou os pais a relembrarem para si próprios a fidelidade de Deus e providenciou os meios para que as próximas gerações, de geração em geração, o povo pudesse conhecer tudo aquilo que Deus tinha feito. Ou seja, transmitindo de geração em geração aquilo que era a história do povo. Ao lermos estes versículos, este versículo em Deuteronômio 4:9, nós não podemos deixar de lembrar aquilo que está escrito em Deuteronômio 6, e peço-vos que possamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 6 para lermos desde o versículo 3 até ao versículo 11. Este Deuteronômio 6, 3 a 11 é mais conhecido como Shema Israel. Shema Israel quer dizer ouve, ó Israel. E diz assim o texto, a partir do versículo 3: Ouve,
pois, ó Israel, e atentem os cumprires, os mandamentos da lei de Deus, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor aos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais das tuas portas e da tua casa. E havendo-te, pois, o Senhor Deus introduzido na terra sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes cidades que não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que tu não encheste, e poços abertos que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste, quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Era isto que o povo não podia esquecer. E por isso, ainda hoje, este Shema Israel é repetido como um credo daquilo que Deus fez pelo povo, misericordiosamente pelo povo. A ideia do versículo 9 do capítulo 4, ou destes versículos em Deuteronômio 6, é partilhar para lembrar. Ensinar e partilhar para lembrar. Por isso, Moisés diz ao povo para não se esquecer. Então, vamos resumir o que aprendemos aqui no versículo 9. Israel devia estar atento a tudo aquilo que Deus tinha feito e devia ser agradecido. Muitas vezes Israel ergueu, nós vimos isso em Levítico, em Números, em Êxodo, nós vimos que muitas vezes, à medida que o povo ia peregrinando pelo deserto, erguia altares em certos sítios que serviam de memorial daquilo que Deus tinha feito pelo povo e daquilo que tinha acontecido ali. Era tão especial que merecia ser lembrado para todo o sempre. Por isso o povo erguia um memorial. Há um hino muito conhecido do cantor cristão, um hino, creio que é o 329, que diz no seu refrão: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. E depois a última frase do refrão é muito surpreendente e é muito verdadeira, porque é aquilo que acontece connosco quando fazemos isto, quando contamos as bênçãos uma a uma. Diz assim: uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós somos filhos de Deus não porque sejamos muito especiais, não porque sejamos muito bons, mas por uma razão. Porque somos, ou devemos ser, e porque somos chamados para ser testemunhas, e devemos ser testemunhas, não apenas ao nosso próximo, não apenas ao nosso redor, mas à próxima geração. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Nós temos em Deuteronômio 4:9 que devemos passar esta informação para os nossos filhos e para os nossos netos. Lemos em Deuteronômio 6, desde o versículo 13 até ao versículo 11 e até ao 12 também. E lemos em Mateus 28:18. Não diz, Jesus não diz: e se quiserem, ou e se puderem, ou quando vos der jeito, ser-me-eis testemunhas, diz: e ser-me-eis testemunhas, até aos confins da terra, ensinando-os a cumprir, ensinando os outros povos a cumprir tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa é a nossa responsabilidade. Então, lemos desde o versículo 4, lemos no capítulo 4, desde o versículo 1 até ao versículo 9, e vamos ver o que é que aprendemos com estes versículos. Então, a primeira coisa que aprendemos, para resumirmos tudo, é que a lei de Deus não é um fardo, um castigo ou uma limitação, mas é um presente que Deus nos dá. Foi um presente que Deus deu ao povo e é um presente que Deus nos dá hoje, no século XXI. A segunda coisa que aprendemos é que todas as bênçãos, todos os sucessos que o povo iria experimentar
e queria viver e experienciar derivavam apenas de uma única coisa, do facto de Deus ser como é. Como dizia a outra frase, every goodness comes from godness. Todas as bênçãos derivam do facto de Deus ser Deus e de Deus ser como Ele é. A terceira coisa é que, tal como Israel foi chamado a ser um canal de bênção e uma testemunha, nós hoje, cristãos, Igreja de Cristo, também somos chamados a ser canal de bênção e testemunhas do amor e do poder e da salvação de Deus àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que estão à nossa volta, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, à nossa família. Fomos chamados para ser, lembram-se, sal e luz. Não caramelo, não chocolate, mas sal e luz. A quarta coisa que aprendemos é que o propósito, há sempre um propósito na lei, e o propósito da lei, seja ela qual for, é dar-nos vida e vida em abundância. A quinta coisa que nós aprendemos é a ser gratos, a lembrarmos daquilo que Deus tem feito, estarmos atentos àquilo que Deus tem feito e a lembrarmos daquilo que Deus tem feito e sermos surpreendidos cada vez que olhamos para as várias bênçãos, as tantas bênçãos que Deus derrama sobre nós. E a sexta coisa que nós aprendemos é que a nossa responsabilidade é partilhar isso tudo com as gerações seguintes, com o nosso próximo e com as gerações seguintes. 4, Deuteronômio 4, versículos 1 a 9. Muita coisa que nós aprendemos, muita responsabilidade. Vamos orar, pedir a Deus sabedoria para cumprir esta missão que Deus nos dá hoje. Vamos orar. Ó Deus, perante aquilo que nós lemos, nós sentimos-nos tão insignificantes. Sentimos-nos tão impotentes para poder fazer aquilo que Tu esperas de nós, para ir de encontro às Tuas expectativas. Por isso, Deus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua sabedoria, a Tua força, para podermos ser cumpridores da Tua palavra, sermos cumpridores da Tua lei, sermos obedientes aos Teus mandamentos. Tu sabes que muitas vezes falhamos. Melhor do que nós, Tu sabes as vezes em que nós não estivemos à altura da nossa responsabilidade e as vezes em que nós não obedecemos aos Teus mandamentos e às Tuas leis. Perdoa-nos. Perdoa-me, Senhor. Eu lembro-me de tantas situações em que eu fui desobediente. Ajuda-me a ser cumpridor e não somente ouvinte. Ajuda-me a ser verdadeira testemunha Tua, do Teu amor, da Tua salvação, do Teu poder. E a ser grato por tudo aquilo que Tu és, que Tu já foste e por aquilo que eu sei que Tu vais ser ainda na minha vida e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, por hoje é tudo. Há uns anos atrás, num programa de televisão, o locutor, aquela pessoa que apresentava o programa, dizia: despeço-me com amizade até ao próximo programa. Eu despeço-me então com amizade até à próxima vez em que estaremos juntos aqui de volta à nossa Bíblia, à nossa lição da Escola Bíblica, ao nosso computador, à nossa câmara, ao nosso telemóvel, onde quer que seja, que permita que nós possamos estar juntos novamente. Desejo-vos uma semana muito abençoada. Até à próxima.